cidade de Santa Luzia, no prédio anexo da antiga estação ferroviária, está sediada a Biblioteca Pública Municipal Professor Francisco Tiburcio de Oliveira. A biblioteca está vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e atua atendendo a toda a comunidade, oferecendo informação, cultura, democratizando o acesso à leitura e ao conhecimento. Entre essas estantes, muitos livros. Entre esses livros, várias histórias. Entre essas histórias, a história da própria biblioteca. A biblioteca foi fundada em 1973, um verdadeiro patrimônio cultural da cidade de Santa Luzia. Ao tentarmos resgatar a memória da biblioteca pública, surgiram algumas perguntas. Quem foi o professor Francisco Tiburcio de Oliveira? Por que a biblioteca recebeu seu nome? A história da biblioteca, que assim, eu também sei porque eu estudei nos manuscritos que a gente tinha. A biblioteca tem esse nome, né, pelo que eu estudei. Ela tem o nome do professor Francisco Tiburcio de Oliveira, que foi realmente um professor de uma escola que era renomada, né, na cidade, que era a escola Modestino Gonçalves. Esse professor, Francisco Tiburcio, ele tinha uma biblioteca particular. Então, o que se conta é que ele doou esse acervo dele para começar essa biblioteca nossa da cidade. Aí surgiu essa biblioteca, professor Francisco Tiburcio de Oliveira, que carrega o nome, que foi a matriz. Para conhecer melhor a história do Francisco Tiburcio de Oliveira, procuramos seu filho, Antônio José Tiburcio de Oliveira, mais conhecido como Tom Zé. Um luziense por causa do tamanho que Santa Luzia tinha antigamente. Na realidade, ele nasceu numa fazenda chamada Fazenda da Floresta, em Matozinhos, mas Matozinhos naquela época pertencia ao município de Santa Luzia. Então ele era luziense, sabe? Uhum. Ele teve uma infância muito problemática. Os pais dele morreram muito cedo. Ele tinha uma irmã chamada Maria, que os pais morreram deixando eles criancinhas mesmo. Parece que a mãe morreu do parto da irmã e o pai morreu um ano depois. Nossa! Então, eles saíram dessa fazenda da floresta e vieram para Santa Luzia mesmo, porque os dois foram criados por uma tia dele que morava na Rua Direita. Ele chamava-se Francisco Tiburcio Henriques. Mas quando ele foi fazer o registro civil dele, ele já tinha mais de 30 anos, em 1916. Os tios dele já haviam morrido. Mas ele, por gratidão a esses tios, ele adotou o nome Oliveira, que nós não temos esse Oliveira. Nossa família é Tiburcio Henrique, sabe? Foi criado, então, aqui dentro de Santa Luzia desde menino. Concluído o ensino primário em Santa Luzia, Tiburcio de Oliveira foi cursar o ensino secundário em Belo Horizonte, tendo estudado no antigo Ginásio Mineiro. Dois dos colegas deles, do Ginásio Mineiro, que ficaram muito amigos dele, dois dos colegas dele, acabaram se transformando em dois dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos. Um na área penal, chamava-se Nelson Griofbauer. Era um menino nascido em Além Paraíba, nem era na cidade, num distritozinho de Além Paraíba, e que veio estudar em Belo Horizonte. E outro era na área civil, se transformou num dos maiores civilistas do Brasil, chamava-se Orozimo Donato, era de Sabará. Ficaram muito amigos dele e esses dois terminaram como ministros do Supremo Tribunal Federal. De 1911 a 1915, Tiburcio de Oliveira foi jornalista em Belo Horizonte, no antigo Diário de Minas, onde teve como colegas o grande Augusto de Lima, José Osvaldo de Araújo, Ferreira de Carvalho, Mendes de Oliveira, Noraldino de Lima, Agenor Barbosa, da Costa e Silva e Horácio Guimarães.
ele disse que meu pai era, no jornal, era considerado assim, pau para toda obra. Tudo que tinha, que ninguém queria fazer, ele fazia. Então, uma das coisas que o pessoal não gostava de fazer era entrevistar a personalidade que vinha, né? Os políticos que vinham visitar e tal. Isso ficava sempre por conta dele. Ele ia e fazia as entrevistas com os políticos. Naquele tempo era muito comum fazer poesia. Ele e diversos companheiros deles eram poetas. E todos na boemia não estudaram, não faziam nada. De volta a Santa Luzia, Tiburcio de Oliveira foi nomeado diretor escolar pelo senador Modestino Gonçalves, seu tio-avô e chefe político de Santa Luzia à época. Foi assim que Tiburcio de Oliveira ficou conhecido como professor, tendo atuado por 30 anos na direção do grupo escolar Modestino Gonçalves. E como diretor do grupo ele ficou mais de 30 anos até se aposentar. Daí porque fala-se muito professor Tiburcio de Oliveira, porque ele foi o diretor do grupo, que era o único educandário que tinha na cidade, só para ensino primário. Era louco com o grupo. Era louco. O grupo passou a ser a vida dele, ele ficou 30 anos naquilo. Antigamente a cidade não é grande como era hoje, mas era muito espalhada, tinha muito menino nas roças, longe da cidade. E ele, quando ia chegando a época de matricular os meninos, ele ia nessas roças todas atrás de menino para poder falar com as famílias que devia mandar. E os meninos vinham, tadinho, a maioria vinha a pé da roça para pegar a aula. A aula começava às 7 horas da manhã, né? Mas os meninos vinham e a vida dele acabou virando esse grupo escolar. Agora, uma coisa, ele nunca parou, ele sempre foi poeta. Ele era poeta de alma, ele não tinha nenhuma tendência a comércio, a coisa nenhuma. Tudo dele era com visionarismo. Em 1931, casou-se com sua prima, Hilda Tiburcio de Oliveira. O casal teve 4 filhos: João Bosco Tiburcio de Oliveira, advogado, que foi prefeito municipal de Santa Luzia; Antônio José Tiburcio de Oliveira, também advogado; José Osvaldo Tiburcio de Oliveira, economista; e Maria Luzia Tiburcio de Oliveira, que lecionou no mesmo grupo escolar Modestino Gonçalves, do qual seu pai havia sido diretor. Ele casou bem velho, ele casou com quase 48 anos de idade. Ele casou com uma prima dele. O pai dele era irmão do pai da minha mãe. Os dois, e ele casou. Ela era 28 anos mais nova do que ele. Sabe? Ele casou, teve 4 filhos. Com a alma de poeta, Tiburcio de Oliveira nunca deixou de escrever. Durante toda a sua vida, Tiburcio de Oliveira fez poesias e sonetos. O mais conhecido deles, Santa Luzia, berço ancestral de augustas gerações. Ele escreveu muita coisa sem pensar em publicar. Ele não pensou em publicar nada. O livro dele, chamado Horas Vagas, que esse Horas Vagas é título que ele já teria dado ao livro. Eu quero que meu livro se chame Horas Vagas. Esse livro foi publicado bem depois da morte dele. Foi publicado em 72, num festival de inverno feito pela prefeitura aqui, quando a prefeitura fazia festival de inverno em Santa Luzia. João Bosco era prefeito. Quem? João Bosco era o prefeito, o filho dele era o prefeito. Fez esse festival de inverno e nesse festival de inverno editou o livro dele, de Horas Vagas. Mas o livro tem, em relação com o que ele escreveu, tem pouca poesia, porque ele
ele era desorganizado. Ele escrevia e deixava desorganizado. Ele escrevia e dava para a pessoa. Ele escrevia um soneto para uma menina e dava para a família. Ele era louco com Santa Luzia. Para eles, tudo se resumia em Santa Luzia. Aliás, o pessoal antigo da cidade, ele era como os antigos da cidade. Eram loucos para a cidade. A cidade era uma beleza. Todo mundo era quase como irmão, sabe? A cidade muito pequena, né? Conhecia, todo mundo conhecia. Então a relação dele com Santa Luzia é muito grande. Ele participava de tudo. Todas as festas de Santa Luzia que tinha, ele participava. Ele gostava muito de falar em público. Gostava mesmo. Então, isso ficava sempre por conta dele. Ele é que falava, em todas as solenidades que tinha na cidade, ele é que fazia os discursos, ele não deixava de fazer. Mas ele era louco com a cidade. O poeta tinha uma intensa relação com os livros, amava a leitura. Ele leu a vida inteira. No final da vida ele estava enxergando muito mal, então você vê uma coisa, ele não se deu ao luxo de fazer um óculos, ele não fez. Ele comprou uma lente e punha a lente assim e ficava sentado na porta lá de casa lendo. De acordo com Antônio José, seu pai ficaria muito feliz em receber a homenagem de ser o patrono da biblioteca pública. Isso para ele você pode ter certeza que isso para ele tocaria muito mesmo. Um homem simples, que não se importava com o jeito que se apresentava ou se vestia. Era um homem do povo e se dedicava muito às pessoas da cidade. O que ele gostava, além de ler e tudo, era de pescar. Ele era louco com o Rio das Velhas. Ele conhecia o Rio das Velhas a palmo. Não sabia nadar, não entrava na água, mas conhecia o rio a palmo. Todos os dias que ele tinha alguma folga, ele descia para... Antigamente descia-se aquela rua que hoje desce ali para o Vésper, a descida do Rio das Velhas era aquilo. Ele descia para o Rio das Velhas e ia pescar. Quem nos criou e impôs ordem na casa e tudo, sempre foi mãe. Ele jamais levantou a voz para um de nós. Nunca. Ele era... E tudo que tinha, sua mãe é que sabe. Sua mãe é que sabe. Ele deixava para ela resolver, sabe? Na rua ele era facílimo de fazer amizade, porque ele era muito simples, gente do povo mesmo, e o pessoal gostava muito dele. Todo mundo era amigo dele. Eu não sei de caso que meu pai tivesse alguém que fosse inimigo. Ele não tinha. Eu acho que ele não tinha. Porque naquele tempo todo mundo era mais ou menos aparentado e vivia como irmão, sabe? Então ele era um gênio facílimo. Meu pai gostava muito de política. Gostava demais de política. Ele participava de política ativamente, sabe? Um jornalista, um diretor escolar, mas acima de tudo, Francisco Tiburcio de Oliveira foi um poeta. A Santa Luzia, o principal legado de pai foi ter sido poeta. Porque você vê uma coisa, essa poesia dele, Santa Luzia, bênção ancestral da música gerações, é o hino da cidade. Tudo que tem começa com coisa dele, né? Eu ganhei um livro de um médico que escreveu Santa Luzia Nasceu do Rio. É um livro de pesquisa sobre a origem de Santa Luzia e tal. O livro dele começa com a poesia de pai. Pai representava Santa Luzia, então o legado dele foi essa vida poética dele. Ele era tão assim que
Eu fiz escrever um epitáfio para colocar na sepultura dele. Eu mandei escrever uma frasezinha do grande poeta Álvares de Azevedo, que foi daquela plede de poetas brasileiros que viveu muito pouco, morreram. Castro Alves, o grande Castro Alves, morreu com 22 anos. E esse Álvares de Azevedo morreu com 20, sabe? E Álvares de Azevedo tinha deixado um negócio que queria que colocasse, que eu coloquei na sepultura de meu pai. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Isso é de Álvares de Azevedo. Você pode dizer assim, poeta assim, não só de escrever poesia, mas poeta de alma. Ele era poeta mesmo. Ele não sabia, sonhava só. Tudo dele, a vida dele foi um sonho. E foi um sonho que você pode dizer, foi feliz, viu? Feliz demais, meu pai. Sonhou a vida inteira, né? Ao conhecer melhor a vida e história do Francisco Tiburcio, podemos compreender por que a biblioteca tem o professor como seu patrono. A análise que eu faço dele, por exemplo, como poeta, você sabe que o gênio não é uma luz acesa, o gênio brilha, né? Meu pai tem poesias comuns, eu não posso negar, tem poesias que são... Mas ele tem umas poesias, não todas, não inteiras, mas pedaços que o gênio brilhou para ele. Ele tem isso também, o gênio brilhou para ele em algumas coisas. Ele também para ele o gênio brilhou. O gênio brilha para nós todos uma vez, duas vezes. O sujeito que é genial mesmo, o gênio brilha mais, né? Mas nós todos temos nosso momento de gênio. Mas ele teve alguns momentos de poesia. A única biblioteca pública de Santa Luzia merece destaque como um patrimônio cultural da cidade. Em agosto de 2019, a biblioteca completou 46 anos de existência e atuação junto à comunidade. Para saber mais sobre a história da biblioteca e as localidades onde foi sediada, entrevistamos funcionárias que há décadas atuam na biblioteca pública. Inicialmente, a biblioteca pública era sediada no início da Rua Direita, onde atualmente funciona o Ministério do Trabalho. Quando eu era criança, era a única biblioteca da cidade, porque na escola a gente tinha... Sempre foi assim, agora mudou um pouco, né, o perfil das escolas. A gente tinha biblioteca na escola, mas a gente não tinha acesso a ela. Então a gente tinha que procurar a biblioteca da cidade. E a gente procurava mais mesmo para fazer trabalho, pesquisa. Entendeu? Então eu tinha essa relação com a biblioteca. Toda pesquisa que tinha, por menor que fosse uma biografia, a gente ia para a biblioteca. A gente saía da escola, tinha algum trabalho, a gente ia para a biblioteca fazer o trabalho. Então lá eu conhecia as pessoas que trabalhavam lá já. Tem até uma senhora, né, que ela trabalhou a vida inteira praticamente, Dona Chica, que é Santa Luzia inteira, lembra dela, porque ela trabalhou a vida inteira na biblioteca. E a gente só lembrava da Dona Chica na biblioteca, ela que atendia a gente com todo gosto, ela sabia todos os livros. Acho que ela não tinha formação nenhuma, assim, nessa questão, assim, não sei se ela tinha até o ensino médio, não sei. Eu só sei que ela conhecia cada livro e onde estava cada coisa. A gente pedia pesquisa e ela ia na estante, pegava o livro, abria pra gente e mostrava onde tinha que copiar. Na época era assim. Francisca de Souza, mais conhecida como Dona Chica, trabalhou na biblioteca desde sua fundação. Era uma servidora da Prefeitura Municipal. Na época, Hélida Lima trabalhava como bibliotecária. Essas funcionárias tiveram o trabalho de organizar todo o acervo, em meio a muitos livros empilhados e amontoados. Posteriormente, a filha de Dona Chica, Cássia Fátima, também começou a trabalhar na biblioteca pública.
Em 1992, a biblioteca já funcionava em outra localidade. Nessa época, a biblioteca funcionava já na Rua Direita, não lembro o número, mas era em frente ao cartório, hoje o cartório da Beata. Funcionava lá em frente, era uma casa muito antiga, a biblioteca era assim, muito antiga, e sempre a gente, né, teve esse problema, e muito apertadinha, eram 3 cômodos só a biblioteca, cabiam todos os livros, tinha bibliotecária, tinha, deixa eu ver, a maior parte dos livros era pesquisa, era o que era mais procurado, pesquisa e literatura infantil, infanto-juvenil. Os funcionários, que quando eu cheguei, tinha a Madalena, né, que foi minha colega de trabalho até aposentar, tinha a bibliotecária Rosiane, tinha a Marilene, né, José, que trabalhou também comigo nesse período todo, deve ter uns 4 anos que ela foi trabalhar no cartório. Maria Helena, que trabalhou, foi para educação, que ela era professora também. Deixa eu ver quem mais trabalhava com a gente. Bom, tinham mais bibliotecas, mas lá na biblioteca central, que a gente era matriz, né? A biblioteca Francisco Tiburcio era matriz, tinha outras sucursais. A biblioteca pública mudou de localidade diversas vezes. Quando eu entrei, era nesse local que eu estou te falando, era um local muito antigo, uma casa, né, tombada, patrimônio, né? Hoje ela está reformada, esse primeiro lugar, que eu vou lembrar sempre, porque a gente trabalhou lá e era muito difícil, porque além de ser muito pequena, muito velha, muito antiga, ela chovia, pingava lá dentro, tinha rato, tinha um tanto de coisa assim, que para nós funcionários e para os livros era péssimo. Mas assim, o que eu aprendi, eu aprendi nesse local, quando eu entrei. De lá, ela mudou para o porão da casa de Julie, que hoje é um museu, que está até, né, desativado agora, porque vai passar por uma reforma. E a gente ficou embaixo. Eles acharam, porque é um ponto histórico, né, e tudo, que ficaria bom. Realmente o lugar era bem amplo, sabe? Tinha... o porão era o principal, né, que recebia os leitores, era grande, era bem amplo, tinha um lugar com as mesas para pesquisa, os livros para pesquisa, que era o ponto fundamental da biblioteca, era esse, era a pesquisa. O pessoal ia pesquisar na biblioteca. E tinha salas também, anexas, né, que a gente colocava as literaturas. Era assim, não vou falar que era adequado para a biblioteca não, porque lá também era embaixo do museu. O museu é de tábuas antigas, né, vamos dizer, tábua corrida antiga. E assim, se caísse qualquer poeira caísse lá, caía na biblioteca. Então também não foi uma localização boa, não. E ficou lá por quanto tempo? Ficou lá por... Eu entrei em 93, nós mudamos em 94, ficou lá até 96. Aí em 96 a gente mudou para a Rua Direita também, na casa de Dulce Viana. Na casa ao lado da casa principal dela, que ela tem um sobrado. Então embaixo ela tinha uma casa que foi a primeira moradia dela. Aí a prefeitura alugou pra gente e nós ficamos lá. Aí com o passar do tempo, eu acredito que foi 2000, o prefeito quis que a biblioteca sediasse um lugar que fosse próprio da prefeitura para não ter esse gasto, não gerar esse gasto com aluguel. A gente veio para a estação. Aí quando nós chegamos na estação, aqui assim, era hoje mesmo aqui, né, que a gente voltou para cá depois de muito tempo,
mas era muito mal iluminado. Mas a gente tinha uma frequência muito grande mesmo, assim, era questão de ficar pessoas esperando para ter um lugar para sentar, para fazer pesquisa no livro. A gente não tinha outra ferramenta a não ser essa, só tinha um livro. É aquele tempo que a gente, de casa, os próprios funcionários mesmo, a gente trazia jornal, quem tinha assinatura de jornal, ou revista, a gente montava páginas dos acontecimentos da atualidade, que eram guerras. Quando eu comecei a trabalhar, a biblioteca, igual eu falei, era lá no porão, onde era o museu. Então era assim, não era um lugar muito fácil, porque como o museu ficava em cima e a biblioteca era no porão, à medida que as pessoas andavam em cima, caía poeira, sujava muitos livros, se derramava alguma água, molhava também. E era uma biblioteca agradável, mas com alguns probleminhas. Eu fui recebida, na época era a Madalena. Eu lembro da Madalena, que foi ela até que me passou como trabalho dentro da biblioteca, me mostrou a biblioteca. E tinha algumas outras pessoas que hoje já não trabalham mais na prefeitura. Quando, nessa época, foi transição também de prefeito, né? Aí ela saiu daqui, aí tem os porquês, né? Porque aqui realmente estava precisando de uma reforma também. Aí o prefeito pediu que procurasse um lugar. Tem um fato interessante que aconteceu nessa época, foi que a cultura, ela transferiu a biblioteca para a educação. É como se... Eu não entendo até hoje direito como foi essa tramitação, porque a biblioteca pública sempre foi ligada à cultura, à Secretaria de Cultura. Nessa época entendeu-se que a biblioteca teria que ser da educação. Então nós mudamos para a educação. A educação, como ela conseguia dar uma verba melhor, uma assistência melhor para nós, né? Até questão de carro, de transporte, de material, de físico mesmo, ela concedeu um aluguel também para a gente. Então a gente procurou um local que fosse mais adequado, né? E de mais fácil acesso para os leitores. E a gente mudou para a Rua do Comércio, onde funcionou o Clube 33, que existe ainda, né? Tá lá fechado, mas a gente ficou lá há muito tempo. Quando eu entrei, a biblioteca era no porão do museu. Depois ela passou para a Rua Direita. Depois da Rua Direita, ela veio aqui para a Estaçãozinha, onde nós estamos agora. Da Estaçãozinha, ela foi para a Rua do Comércio. Da Rua do Comércio, ela foi para um galpão lá na Fazenda Boa Esperança. E depois da Fazenda Boa Esperança, ela veio de novo aqui para a Estaçãozinha. Então, de 2004 a 2011 ou 12, nós mudamos para a Fazenda. Por quê? O secretário novo que entrou e a política nova, mudou o prefeito, né, novamente. Ele achou melhor, o secretário, juntamente com o prefeito, achou melhor que colocasse de novo a biblioteca em um lugar que não fosse pago. Aí nós fomos para a Fazenda com a intenção de que o secretário explicou para nós que ia fazer um centro cultural na Fazenda Boa Esperança. Seria um centro cultural com arquivo, com lugar para fazer eventos, o local seria adequado para dar aulas de teatro, de tudo que fosse da área cultural seria sediado na Fazenda. E o galpão que nós ficamos, para que foi transferido o lugar, era muito grande, sabe? E a gente chegou até a esboçar, fez o esboço do que seria a biblioteca dentro daquele galpão. Ficaria muito bom, porque como ele é muito grande, ficaria uma biblioteca enorme, caberia todo mundo, todos os espaços que a gente queria, que era o centro de informática. É importante ressaltar que a Biblioteca Pública Municipal Professor Francisco Tiburcio de Oliveira, como a conhecemos hoje,
é, na verdade, fruto de sua união com outras 3 bibliotecas públicas que existiam no município. A Biblioteca Pública João Bosco Tiburcio de Oliveira, que ficava localizada no bairro São Benedito, o Ponto de Leitura do Palmital e a Biblioteca do Caique. Algumas das funcionárias trabalharam na biblioteca pública que havia no bairro São Benedito, que funcionou de 1991 a 2012. Era bom. O acervo era muito grande, tinha muita pesquisa, muito trabalho, era cheia, a frequência lá era muita. Era eu na limpeza, a Lúcia, a Ondina, a Semiramis. Então era bem frequentada lá a biblioteca? Era bem frequentada. Primeiro que eu participei primeiro lá de São Benedito, na Avenida Pucarana, junto com a Escola Gervásio e a comunidade hoje que era São Benedito. E lá era uma biblioteca assim, que foi construída já direto para a biblioteca, o prédio lá era muito bom. Foi feito um prédio especialmente para a biblioteca e era muito bom lá. E lá era uma biblioteca bastante, muito assim, procurada, muito visitada, com acervo bom. É uma biblioteca que funcionava muito bem. O Ponto de Leitura do Palmital também foi lembrado por uma das funcionárias. Na verdade, eu conheci todas as bibliotecas, mas eu ficava mais na biblioteca que era lá no Palmital, que era a biblioteca que era dentro da escola. O nosso público lá era um público mais de adolescente e de criança, porque era dentro de uma escola infantil. As bibliotecas públicas de Santa Luzia foram unificadas em 2012 no espaço da Fazenda Boa Esperança, com a promessa de criação de um centro cultural. Juntou todas as outras bibliotecas que tinham, igual a do Palmital, a do São Benedito, a do Caique, que também veio para cá. Teria isso, teria o espaço infanto-juvenil, a gente teria o espaço para um teatro, teria tudo. E como o espaço era muito grande também, resolveu-se que juntaria-se todas as bibliotecas que existiam em São Benedito, né? Que era a única que tinha sede própria. Ao meu entender, né, não precisaria ter saído de lá, mesmo porque a população lá ficou defasada nessa parte, porque muita gente não tem condição de vir aqui ver. Quem vai à biblioteca não é só quem precisa muito, mas a maioria é quem precisa, quem não tem aqui em casa para fazer ou para comprar um livro, tudo. E as pessoas de São Benedito, então, elas ficaram com esse déficit, porque como que vai sair? Pagar uma passagem para vir para Santa Luzia. E nós ficamos num lugar bem isolado, bem difícil acesso mesmo. Aí tirou a biblioteca de São Benedito, tinha a biblioteca no Caique, que foi fechada também, trouxe para cá o acervo, tinha o ponto de leitura, tinham vários pontos de leitura, tinham em São Benedito, tinham lá no Bom Destino, que é na Escola Jaime Avelar, tinham lá no Palmital, onde a funcionária Lindalva, né, trabalhou. Tinha um no Duquesa também, onde a pracinha do Duquesa tinha um ali, um ponto, que eram os coretos que tinha na cidade, foi reaproveitado para fazer essas bibliotecas. E elas serviram muito, porque as pessoas procuravam. Primeiro que a fazenda é um lugar um pouco mais longe, né? E a gente ficou num lugar que não estava muito legal, que era um galpão muito quente. E às vezes chovia, molhava. E muita gente também ficou assim, sem saber, não foi muito informado que a biblioteca estava funcionando. Então eu acho que nesse tempo que ela teve lá, ela acabou ficando assim, como muita gente achou até que tinha fechado a biblioteca. Mas na verdade a biblioteca nunca fechou, sempre. A única diferença é que quando a gente foi para a fazenda, pegou-se as outras bibliotecas e juntou todas em uma só lá. E aí então a proposta foi de unificar
todas as bibliotecas, os pontos de leitura para ser um centro cultural. Mas aí não... Infelizmente, foi passando, 6 anos, foram passando, e assim, não aconteceu nada do que a gente esperava. E a gente ficou naquele local horroroso, porque era muito ruim, principalmente para os livros, né? A gente chegou até a perder algum material que a gente tinha, porque era um local muito quente, muito úmido, chovia. Quando chovia, né, caía água lá dentro. Não era ideal, né? Era um local que não era ideal para a biblioteca. E de lá, na época, a prefeita que estava, né, a gestão da prefeita, ela resolveu liberar a reforma da estação, que a gente conversou muito sobre isso. Vão procurar um lugar. Como que estava vazio, não estava sendo usado, estava como depósito de artesanato, mas só depósito, não estava sendo usado. A gente pensou em vir para cá, mesmo sem reforma. A gente viria, que seria melhor do que lá. Mas aí ela autorizou. A importância que a biblioteca pública tem para o município foi destacada pelas funcionárias. Nossa, a biblioteca pública, assim, para mim, ela, como toda a educação, que eu comecei trabalhando na educação, eu acho que assim, uma coisa ligou a outra totalmente. A gente tem que realmente colocar, não deixar isso morrer. A biblioteca é tudo. Às vezes, né, os meninos em casa não tem assim, às vezes, na verdade, às vezes os pais não têm muito tempo para ficar incentivando os meninos a lerem. E a biblioteca é uma porta, né? A gente tem bastante livros, assim. Às vezes o menino vem e não quer ler, mas aí ele vê uma capa, acha interessante, a gente mostra, fala um pouco da história. Acho que é importante para incentivo mesmo, incentivo das pessoas estarem tendo acesso à leitura, podendo estar pegando o livro, entendeu? E agora com as mudanças, né, com a biblioteca mais assim, tá mais voltada assim para ter outras atividades dentro da biblioteca, acho que isso aí é interessantíssimo, porque através dessas atividades que são mais alegres, mais divertidas, você vai induzindo eles a pegarem livros e a ler. Muito bom, né? Para quem gosta de ler, muita gente gosta de ler. Hoje igual muita gente, né, não gosta de ler no computador, igual eu não gosto, eu gosto de ler no livro, né? E eu creio que igual eu, tem muita gente que gosta de ler livro, né? É mais agradável, mais importante, mais bom do que né, na internet, no computador, né? Hoje nós temos aproximadamente 20 mil exemplares na biblioteca. Dentre eles, livros de literatura infantil, infanto-juvenil, literatura brasileira, estrangeira, livros teóricos para pesquisa e de todos os assuntos possíveis. A biblioteca está passando por um processo de informatização e em breve todos os serviços para os usuários serão disponibilizados de forma informatizada, o que facilitará tanto para a gestão da biblioteca quanto para o atendimento e agilidade do serviço prestado ao usuário. A Biblioteca Pública completou 46 anos e fazer parte dessa história é considerado pela equipe como um privilégio. E como você se sente, assim, tendo feito parte da história da biblioteca? Nossa, eu me sinto, assim, privilegiadíssima. Eu acho muito bom, eu gosto muito, porque eu adoro livro. Bom demais. Pra mim é minha vida, né? É a biblioteca. É minha vida toda. Agora que todos já conhecem a história do professor Francisco Tiburcio de Oliveira e também a história da Biblioteca Pública, a equipe gostaria de convidar a toda a população de Santa Luzia para vir conhecer a biblioteca. Lembrando que a biblioteca está de portas abertas para todos, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Quem quiser vir, passar a tarde, estudar, assim, a gente tem a biblioteca também para vocês como uma área para o lazer de vocês. Vocês vão poder encontrar aqui diversos tipos de literatura. Nós temos computadores
conectados com a internet, vocês poderão usar, passar a tarde aqui. Eu queria convidar a comunidade do São Benedito, que não conhece a biblioteca, a vir conhecer. Eu gostaria de convidar toda a comunidade para vir conhecer a biblioteca, que está aberta todos os dias de semana, né? De 8 às 17 horas. E vocês vão gostar, porque aqui tem vários tipos de literatura, é um lugar muito tranquilo, que podem vir para poder até dar uma descansada, né, da barulhada, se quiserem vir estudar também. E até mesmo os bairros mais distantes, igual onde eu moro, que é no Palmital, por exemplo, que venham conhecer, né, vocês vão gostar. É um local de descobertas, aprendizagem e encontro. A função da biblioteca pública é levar informação, conhecimento, cultura e lazer para toda a comunidade. Venha e conheça os serviços, projetos, exposições e tudo mais que temos para oferecer. Convido a todos para conhecer e utilizar a Biblioteca Pública de Santa Luzia.